Nós sabemos que existem vários tipos de capacitores. Para esse estudo específico, nós vamos falar somente dos capacitores eletrolíticos. Aqui tem um modelinho de cada um para exemplificar, mas nós vamos falar principalmente deles porque são eles os principais responsáveis pelos problemas, pelos defeitos que se encontram nos aparelhos eletrônicos. Pela sua própria característica construtiva. Como é que funciona um capacitor? Como é que ele é feito? Para exemplificar, nós podemos dizer que um capacitor é feito de placas que estão enroladas mais ou menos nesse formato, como se fosse um caracol. E essas placas são separadas por material isolante e elas estão embebidas num material dielétrico. Essa é a representação que nós podemos fazer de um capacitor. Uma placa, representada aqui pela cor preta. Outra placa representada, que pode ser aqui a carcaça do capacitor, né? Essa parte externa que ele é fabricado, que geralmente é de alumínio e depois é recoberta por esse material isolante. O dielétrico, que é representado por essa parte azul. E essa parte vermelha, que é representada aqui pelo seu polo positivo. Bom, mas o que acontece então dentro de um capacitor? Nós podemos representar o capacitor da maneira clássica, como todo mundo conhece, que é o seu símbolo tradicional, símbolo de capacitor. Isto é um capacitor. Porém, há uma diferença muito importante entre a teoria e a prática. Com certeza, quando o efeito capacitivo foi descoberto, né, lá por Faraday, e por isso recebeu aí, em homenagem ao seu nome, então recebeu a unidade que a gente designa capacitor universalmente, né, em todo o mundo, é o Faraday. Né? Em capacitores eletrolíticos, nós usamos microfarad, que é a unidade dividida por 1 milhão. Bom, mas onde está o problema? A teoria nos ajuda e os efeitos da capacitância nos ajudam a desenvolver e nos ajudaram ao longo da história da eletrônica a desenvolver os efeitos que nós precisamos e o resultado que precisamos nos circuitos eletrônicos. Só que isso é a teoria. No mundo real, existem outras coisas que acontecem. Por exemplo, se nós pensarmos que essas placas estão próximas, e aí a gente pode usar uma outra representação para exemplificar, nós podemos pensar o seguinte: eu tenho uma placa, tenho mais uma placa, nessas duas placas eu tenho terminais ligados, então eu vou exemplificar assim os terminais, e isso está no invólucro. Então vou fazer aqui o invólucro do capacitor. Se eu olhar para um capacitor não assim, mas assim, eu posso pensar que esse capacitor também é um indutor, porque eu tenho placas que se aproximam. Então aqui eu tenho um efeito L, um efeito de indutância, não só um efeito de capacitância. Então o meu capacitor também é um indutor. Eu também posso pensar outras coisas. Se eu tenho placas paralelas que estão embebidas em um líquido, né? Em um material dielétrico, e eu tenho dois terminais, eu também posso pensar que existe uma resistência elétrica entre esses terminais. E aí, o meu capacitor passa a ter um efeito que eu posso chamar de resistivo, R. A coisa foi se complicando. Aquilo que era para ser um simples capacitor, não tão simples assim, é claro, mas aquilo que eu esperava que me desse um efeito capacitivo, eu tenho também um efeito indutivo e eu tenho também um efeito resistivo. Todo capacitor sai de fábrica com essas características. Ele tem uma capacitância, ele tem uma indutância e ele tem uma resistência. O que acontece é que a engenharia, ao longo dos anos, principalmente, foi desenvolvendo técnicas cada vez mais aprimoradas para reduzir o efeito de resistência, reduzir o efeito de indutância e conseguir ao máximo possível, ou mais aproximado possível, o efeito de capacitância.
Bom, então o capacitor sai de fábrica com o parâmetro que nos interessa, que é a sua capacitância, nesse caso desse capacitor maior, 220 microfarad por 400 volts, e eu posso pegar o caso do capacitor menor, que é 47 microfarad por 25 volts. O fator que determina o tamanho do meu capacitor é, na maioria das vezes, a tensão de trabalho. Por que um capacitor não pode ser escondido dentro de um microcomponente ou dentro de um microprocessador, por exemplo? Porque nós precisamos desse tamanho, desse diâmetro, né, para poder conseguir esse efeito, o efeito da capacitância. Bom, isto aqui é o que nós esperamos, que o capacitor tenha uma capacitância dentro da sua tensão de trabalho. Vamos chamar assim, VT. Tensão de trabalho. Mas não é só isso que acontece. Nós já descobrimos que todo capacitor também tem um efeito de indutor e também tem um efeito de resistor. Bom, quando que começam os nossos problemas? Idealmente, na fábrica, os engenheiros desenvolveram técnicas de construção que fazem com que esse efeito seja reduzido. Este efeito é reduzido ao máximo, não eliminado, e este efeito é reduzido ao máximo, para se conseguir esse efeito esperado. Mas os nossos problemas começam quando isso aqui muda, quando isso vem para a vida real. E ao longo do tempo, por causa do regime de trabalho, ou até por causa de alterações de temperatura, que são importantes, todo equipamento eletrônico produz alguma temperatura, seja em menor escala ou seja em maior escala. O fenômeno da temperatura altera as características físicas das componentes internos do componente eletrônico, das partes internas do componente eletrônico. Com o passar dos anos e com o regime de trabalho, isto aqui vai se alterando. A resistência que nós temos interna do capacitor e a sua indutância. E acaba alterando também a sua capacitância. O que acontece então? Nós acabamos encontrando no capacitor um efeito indesejado, que na verdade é indesejado desde a sua fabricação. O que acontece então? Temos aqui o nosso capacitor, é assim que ele é, mas também temos um efeito de indutor, já estudamos isso, e também temos um efeito. Eu vou trocar de cor aqui para ficar mais didático. O nosso capacitor, o nosso indutor, mas nós também temos um efeito indesejado que é duas resistências que aparecem. Quais sejam? Em paralelo com esse capacitor, nós encontramos uma resistência. E em série com esse capacitor, com esse efeito de capacitância que nós precisamos, nós encontramos outra resistência. Nesse indutor interno do nosso capacitor, nós vamos designar, ou podemos designar como LS. É uma das formas, né? Indutância em série, porque ela está em série com o nosso capacitor. Essa indutância em série, como já expliquei antes, ela acontece porque as placas estão próximas, ok? Aqui nós temos o nosso efeito esperado, capacitância. Vamos representar por C, de capacitor. É o que nós esperamos, que normalmente se dá em microfarad. Aqui nós temos a nossa resistência em paralelo. Podemos chamar de RP. É uma das formas. Resistência em paralelo. Da onde que acontece essa resistência em paralelo? Por que ela acontece? Aqui, como as placas estão separadas por um dielétrico, como nós falamos, né, que é um eletrólito, é um líquido que existe aqui interno no capacitor, que faz com que fique embebido esse material isolante que tem aqui, justamente para se conseguir o efeito capacitivo. Esse líquido, com o tempo, ele vai causando perdas, ele vai se deteriorando, né, entre essas placas. E aí nós encontramos a nossa resistência paralela. Temos ainda a nossa resistência série,
que é esse resistor que está em série com esse conjunto. Então, essa resistência eu posso chamar de RS. Por que a RS acontece? A resistência série, ela é a soma de todas as perdas que nós temos no capacitor. As perdas entre as placas, as perdas entre os terminais, aqui nós temos os terminais do nosso capacitor, estão aqui. Esses terminais, eles estão soldados lá dentro, nas partes internas, nas placas internas, né? Então, existe uma solda, pode existir uma perda. Bom, como é que nós resolvemos esse tipo de situação? Normalmente na bancada, o que os técnicos fazem é usar um capacímetro como esse, ou um capacímetro embarcado num multímetro digital mais avançado, ou até um multitestador, né? Como existem esses aqui, os chinesinhos, multitestadores de componentes. Bom, mas ter um desses testes, na maioria das vezes os técnicos têm um, né? Ou até dois, às vezes tem um multímetro mais avançado e tem um capacímetro, ou até esse aqui, não encerra, não soluciona todo o nosso problema. Por quê? Porque se nós pensarmos numa placa eletrônica que tem muitos capacitores, você imagina um técnico fazendo uma análise nessa placa e tendo que tirar esses capacitores, um por um, para poder fazer todos esses testes. O técnico não tem tempo para isso. Imagine essa placa, como exemplo. Olhem quantos capacitores tem aqui. Essa é uma placa de televisão antiga. Aqui já existem circuitos integrados, mas muitos capacitores. Imaginem o trabalho de remover todos esses capacitores ou aqueles capacitores que o técnico está suspeitando para poder fazer esses testes. Para poder talvez colocar nesse multitestador, que a gente sabe que é um teste mais completo para a avaliação de capacitores eletrolíticos, especialmente. Bom, vamos lá então. Faltou então a designação daquilo que é o objeto do nosso estudo, aquilo que é mais importante. Antes disso, eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês. Indutância em série é um elemento muito importante para se pensar em capacitores. Porém, ele é mais raro. Ele não acontece com muita frequência. A alteração dessa indutância em série de um capacitor vir a causar um defeito importante e um defeito que seja recorrente nas bancadas. Isso acontece pouco. Não está descartado. Eu creio até que muitos dos nossos amigos técnicos, ao longo da sua carreira, trocaram capacitores que estavam com essa indutância alterada e nem sabiam. Eles acabaram medindo a capacitância do capacitor, por suspeita ou por estar alterado, acabaram trocando e nem notaram que havia uma indutância em série ali que era importante ou significativa. Até porque os fabricantes de capacitor ocultam essa informação. Você não vai encontrar no capacitor uma especificação dizendo qual a sua indutância em série ou qual a sua resistência paralela. Isso não existe. No máximo que você encontra num capacitor é a sua capacitância, a sua tensão de trabalho e a sua temperatura de trabalho em alguns casos. Nem todos. A grande maioria dos amigos técnicos nem sabe ou nem notou que existe uma temperatura de trabalho no capacitor. Olha lá, 85 graus centígrados. Alguns capacitores que são fabricados para fins mais especializados, eles têm essa temperatura mais alta, mas não são capacitores comuns, são capacitores mais caros e que são usados em aplicações mais específicas. Voltando à indutância, então talvez você que está assistindo esse vídeo, e até técnico mais antigo, muito mais antigo do que eu, nunca tinha parado para pensar que os capacitores têm um efeito indutivo importante. A outra situação, a capacitância. A capacitância de um capacitor é facilmente medida por um capacímetro como esse, ou por um multímetro que tem as escalas para capacitores. Só que aqui nasce um problema. Para medir a capacitância de capacitores, como eu já disse antes, você precisa tirar sempre eles da placa. Eles têm que ser removidos. E isso dá um trabalho bem grande. Todo o tempo que você leva para remover capacitores, além do fato de estar comprometendo a placa do circuito, tem que tirar a solda original e tudo mais, isso vai impactar para você no final do dia. Vai multiplicar o tempo que você levou para achar um defeito. Outro fator importante,
A simples medição de capacitância não indica, ou seja, no capacímetro, não indica que esse capacitor esteja com uma dessas grandezas aqui alteradas. O capacitor pode estar com a sua indutância alterada, pode estar com a sua resistência paralela ou resistência série alterada, e o capacímetro não indica. Falamos de indutância, vamos falar de resistência paralela. Como nós dissemos antes, a resistência paralela tem a ver com as perdas, no dielétrico principalmente do capacitor, né? Essa resistência paralela, ela não é tão significativa nos casos reais de capacitores. Se nós fizermos ou você que está me ouvindo e assistindo, fizer uma retrospectiva sobre a sua vida na bancada, vai notar que, na maioria dos casos em que você trocou capacitores, você mediu a capacitância, estava alterada e trocou. Há alguns relatos de colegas que medem capacitores que estão ok, a capacitância está certa, e ele coloca um capacitor novo e resolve o problema do aparelho. Muito provavelmente, uma dessas grandezas estava alterada. Mas a resistência paralela ela não é tão significativa para o nosso estudo, porque no efeito prático ela não é tão significativa. Vamos então para a resistência série. O que acontece em relação à resistência série? Como ela é a soma de todas as perdas que acontecem nesses vários setores ou parâmetros de um capacitor, a resistência série passa a ser significativa. Se você pesquisar na internet, provavelmente vai achar a designação ou sigla em inglês, né, para a resistência série, que é o ESR. Muito provavelmente, eu tenho certeza, que você, amigo técnico, reparador ou hobbyista, já ouviu falar disso aqui, em algum momento da sua carreira. Resistência série. Esse fator é significativo. E vejam bem, o que pode acontecer na prática? Você pode ter capacitores que estão com a capacitância ok no seu capacímetro, mas a resistência série está alterada. E o contrário também. Você pode ter capacitores com a resistência série ok, mas a capacitância alterada. Chegamos a um consenso nesse momento do vídeo. Não basta um único equipamento de bancada para se definir que um capacitor está com problema. Porém, há um instrumento de bancada que se torna extremamente útil na vida do técnico e que vai diminuir esse tempo que o técnico demora para localizar um defeito. Qual seja ele? O aparelho que vai fazer a medição dessa resistência série. E preferencialmente que esse aparelho faça isso na placa. Por quê? Já explicamos, para não precisar tirar o capacitor. Se eu tiver um aparelho que consiga fazer a medição de resistência série na placa do aparelho, eu vou evitar um monte de transtorno e um monte de tempo para remover esses aparelhos. Vamos a um exemplo prático. Esse aparelhinho é bastante interessante porque ele mede todos esses parâmetros, né? Menos a indutância. A indutância nós precisamos de um equipamento específico para isso. E meus amigos, se você procurar um equipamento que meça a indutância, que na maioria das vezes é mais voltado para indutores, mas também pode medir a indutância de capacitores, você vai ver que ele é bem caro, porque é um aparelho especializado. É mais usado por quem usa com frequência trabalhar com indutores. Vamos pegar o exemplo desse caso. Vou pegar um capacitor qualquer aqui. Vamos lá. Esse capacitor aqui. Vamos ver qual é que é mais didático aqui. Vamos pegar esse aqui, que a gente sabe que é um capacitor de qualidade. É um capacitor 47 micro por 25 volts da Epicos. Vamos colocar ele aqui e vamos ver as grandezas aparecendo. Olha lá. Capacitor. Ali a gente tem a sua capacitância, 44,24 micro. Está dentro da tolerância. As perdas que o capacitor tem e o principal parâmetro, a sua resistência série. Então, nesse aparelho, eu consigo ver a resistência série do capacitor. Como ele é um capacitor de baixo valor, eu tenho uma resistência série maior. Há uma tabela de resistência série, uma tabelinha que nós podemos nos orientar. Aqui, eu peguei essa tabelinha, imprimida na internet, de um equipamento que é vendido na China, que é um medidor que se propõe a apresentar esses valores de resistência série. Então aqui a gente consegue ver o meu capacitor
de 47 micro, que é aquele que está no capacímetro, por 10 volts, ele tem 2,2 ohms de resistência série. Vamos ver quanto deu lá? Vamos lá. A tensão de trabalho, 25, né? Olha lá. Ele vai me dar aqui a resistência série. De novo, 44,22 micro, a perda do capacitor e o seu ESR. Ok? Bom, mas o objetivo principal desse estudo, além de esclarecer para os amigos isso aqui, e a importância que tem todos esses fatores no trabalho em bancada, o nosso objetivo principal é nós chegarmos a um equipamento que consiga, um instrumento de bancada, que consiga fazer essa medição de resistência série dos nossos capacitores na placa. Esse aparelho existe em várias versões. Você vai encontrar na China várias opções de aparelhos. Mas na maioria dos casos, são aparelhos que precisam ser importados e que não têm um valor tão baixo. É um valor um pouco mais significativo, fora o risco de importar de outro país. Então o que acontece? Depois de pesquisar bastante, nós encontramos uma versão de aparelho que tem um custo bastante baixo, muito baixo em relação à sua utilidade em bancada, que é acessível para qualquer amigo técnico e que vai colaborar muito no seu dia a dia, na pesquisa dos defeitos em bancada. Qual seja esse aparelho? Nós vamos usar o multímetro analógico normal, que para esse fim eu comprei um multímetro novo, de boa qualidade, os amigos técnicos sabem, conhecem a procedência desse aparelho. E aqui vem uma dica importante, a primeira dica importante. Quando você for comprar um multímetro analógico, não busque preço. Se você comprar um multímetro analógico barato, você não vai ter bons resultados. E além de não ter bons resultados, você terá um outro fator que vai colaborar para o fracasso do seu uso. Multímetros analógicos muito baratos, eles não têm o galvanômetro de qualidade. Então, qualquer batida na bancada, o galvanômetro vai danificar e você vai perder o seu investimento. O que nós vamos fazer então? Nós vamos usar um multímetro de bancada, um multímetro analógico, normal, mas de boa qualidade. Claro, não é o mais barato que você vai encontrar, mas a qualidade justifica. E nós vamos montar um circuitinho que vai permitir que a gente faça essas medições que nós estamos esperando. Aqui está a plaquinha. Eu comprei essa plaquinha pronta. Achei que não valia a pena fazer uma montagem manual na bancada. Assim como eu fiz o teste de playback, né, que eu usei uma plaquinha padrão, você poderia também usar uma plaquinha padrão. Mas existem vendedores, né, que vendem essa plaquinha pronta e os amigos vão me entender o que eu vou explicar agora. A gente sabe que no mundo da internet, a coisa mais comum que existe é a gente pesquisar na internet ou pesquisar no Mercado Livre algum aparelho e comprar de um vendedor qualquer. Bom, mas será que todos os vendedores são preocupados com a qualidade daquilo que eles vendem? Será que os vendedores que existem na internet já não estão copiando de outras pessoas essas ideias? Então eu achei melhor fazer o seguinte, pesquisei na internet e descobri uma das pessoas que trouxe pela primeira vez para o Brasil esse projetinho. Pelas informações que eu consegui desse amigo e também por outras pesquisas que fiz no YouTube principalmente, esse projeto original desse medidor aqui de ESR, ou resistência série do capacitor, nasceu na Espanha, provavelmente, ou em algum país de língua espanhola. Por quê? Porque a maioria dos vídeos que eu encontrei sobre este tema são em espanhol, sobre ESR. Os vídeos que eu encontrei em português, eles são muito superficiais. Na maioria dos casos, são pessoas tentando vender esse aparelho. Meus amigos, o meu interesse aqui não é vender esse aparelho. Eu não vou fabricar ele e não vou oferecer para ninguém. Mas eu vou fazer uma coisa importante. Eu vou indicar para os amigos quem é a pessoa que tem essas plaquinhas prontas e quem é a pessoa que tem know-how e que tem conhecimento suficiente para ajudar vocês a montar esse aparelho ou até comprar o aparelho pronto. Por que não? De novo, essa montagem objetiva mostrar para os amigos como é prático em bancada a partir do momento que você tem na mão um medidor de ESR que lhe ajuda a pesquisa de defeitos.
ele não apresenta a solução completa em relação ao problema da resistência série ou em relação ao problema da resistência paralela ou indutância. Mas ele é uma ferramenta bastante importante e útil na bancada, que vai ajudar bastante na pesquisa dos defeitos. O que eu fiz então? Comprei a plaquinha, está aqui ela na minha mão, e nós vamos montar isso aqui. Eu vou fazer a montagem. Aqui está o kit dos componentes. Eu também comprei o kit dos componentes dessa mesma pessoa. Todos os componentes estão aqui. Por que eu fiz isso? Primeiro, meus amigos, se o objetivo do Museu da Eletrônica é valorizar a profissão da eletrônica, por que eu vou deixar de comprar essas pecinhas do amigo que está fazendo lá para ganhar o seu dinheirinho, o seu pão, e vou buscar essas peças em outro lugar? Eu não tenho por que fazer isso. Então eu decidi, comprei o kit dele, comprei a placa dele, e o multímetro, como ele não tinha para vender, eu busquei na internet, mas busquei um multímetro de qualidade. Pessoal, nós vamos montar agora essa plaquinha, e depois dessa montagem, nós vamos exemplificar esse tipo de situação. O tipo de situação em que nós precisamos testar um capacitor na placa e precisamos saber se esse capacitor está ok ou não em relação à sua resistência série. Beleza? Volto em seguida. A plaquinha já está montada. Como o objetivo desse vídeo não é ensinar vocês a montar a placa, né? Isso é assunto para outro momento, então eu já montei ela, coloquei todos os componentes, já soldei. E agora eu vou desmontar o multímetro aqui para fazer a adaptação da placa que vai ficar embaixo aqui, substituindo a placa original do multímetro. Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar. Então o que vai acontecer aqui, multímetro aberto, eu vou tirar essa plaquinha e essa plaquinha então do nosso testador DSR vai substituir essa plaquinha aqui. Já volto aqui e mostro para vocês então como vai ficar. Agora o nosso testador DSR está montado, a plaquinha já está no lugar e o nosso multímetro então virou o testador DSR. Essa aqui era a plaquinha original do multímetro, né? Eu removi ela, montei a plaquinha, como eu comentei no vídeo que eu comprei a plaquinha e o kit do vendedor, montei, coloquei toda no lugar e o objetivo desse vídeo não é a montagem, como eu havia falado, né? Por isso eu não fiz um passo a passo e não mostrei os detalhes da montagem. Mas os amigos logo vão entender que não há dificuldades para montar essa plaquinha. Quem estiver interessado, a gente vai ajudar ou vai passar o contato da pessoa que tem prática nisso aqui, que tem experiência nesse aparelho. O objetivo desse vídeo é nós estudarmos o assunto resistência série, ESR. Bom, mas qual a diferença entre este aparelho, este medidor DSR que nós montamos aqui na bancada, e o capacímetro e esse medidor, multimedidor chinesinho aqui de componentes? Vamos a um pouco de teoria que é inevitável para poder explicar isso para vocês. Bom, o que acontece? A gente sabe que os semicondutores, eles têm uma junção que a gente chama de junção PN, né? Nós podemos até usar cores diferentes aqui, né? Vamos usar cores diferentes aqui. Vamos falar da nossa junção PN. Na verdade está invertido. Vamos considerar assim, que esse é o lado eletricamente positivo e esse é o lado eletricamente negativo da nossa junção PN. A lógica de funcionamento de todos os semicondutores é essa. Uma junção, normalmente de silício, né? De semicondutores, com uma camada aqui no meio, que interliga a parte eletricamente positiva e a parte eletricamente negativa. E para romper essa junção, ou seja, para que esse semicondutor entre em condução, ele precisa de 0,6 volts, ou 600 milivolts. É o que a propriedade física do semicondutor de silício precisa para entrar em funcionamento. Bom, o que acontece então? Por que nós não podemos então fazer um teste em placa, né? Numa placa de circuito com esse capacímetro, ou mesmo com esse multitestador? Porque esses equipamentos, eles injetam no componente que eles estão testando
uma tensão maior que 0,6 volts. Se a tensão é maior que 0,6 volts, o que vai acontecer? Os semicondutores que tem na placa do aparelho vão entrar em funcionamento. Eles vão entrar em algum regime de funcionamento. E isso vai fazer com que a leitura fique errada. É por isso que você não consegue testar capacitores eletrolíticos, principalmente na placa, porque o aparelho injeta mais do que essa tensão. Vamos tirar a prova real disso? Aqui com o nosso voltímetro, escala de 2 volts, e vamos pegar esse exemplo, esse capacímetro aqui. Vou ligar ele e vou ligar aqui as pegas dele, né, no nosso voltímetro digital. Negativo com negativo, positivo com positivo. Olha lá. O capacímetro injeta 1.2 volts, 1.233 volts, para poder fazer a medição do seu capacitor. Ok? Bom, se eu fizer essa medição numa placa, num capacitor em placa, o que vai acontecer? Os semicondutores vão entrar em operação, eles vão conduzir. Ok? Fora os resistores que tem na placa e os outros componentes ao redor daquele circuito, certo? Bom, mas aonde que está então o segredo e como que esses testadores DSR, não só esse, mas como que esses testadores DSR conseguem então fazer a medição de capacitores na placa, direto na placa de circuito? Existem duas características técnicas que foram bem pensadas, bem boladas pela engenharia que projetou esse circuito. Primeira característica técnica. Esse equipamento, ele injeta uma tensão 10 vezes menor no capacitor que ele está testando. A tensão que ele injeta aqui é na ordem de 50 milivolts, ou seja, 10 vezes menor. Se eu pensar em 50 milivolts, eu tenho aqui então 0,05 volts. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo 1 volt por 1000, certo? Se o semicondutor precisa de 0,6 volts, se eu dividir 1 volt por 1000, eu tenho 600 milivolts, que é o que o meu semicondutor precisa para entrar em operação. No caso desse testador DSR, não só esse, todos os testadores DSR que existem, eles precisam ou eles injetam no componente 50 milivolts, ou seja, 10 vezes menos do que o semicondutor de silício precisa para entrar em operação. Isso faz com que eles permaneçam dormindo, para falar uma linguagem simples. Vamos tirar a prova disso? Multímetro digital, escala de 200 milivolts. Vou pegar emprestado aqui as ponteirinhas do nosso capacímetro. Vamos colocar aqui. Ligo o aparelho e vamos medir a tensão que ele injeta aqui. Olha lá. Aparelho ligado, medir escala de 200 milivolts, 51,7 milivolts. Arredondando para facilitar o cálculo, só para efeito didático para vocês entenderem melhor. 50 milivolts. Ok? Bom. Como esse aparelho testador DSR injeta 10 vezes menos tensão do que é necessário para que a junção PN dos meus semicondutores entre em operação, eu já tenho aqui uma receita de sucesso, um projeto que se propõe medir os componentes direto na placa. Um outro fator que nós encontramos aqui é que o circuito ele é um oscilador e ele gera uma frequência e ele usa a resposta dessa frequência ou as alterações de resposta dessa frequência para medir os capacitores. O que a engenharia dele fez? Como ele tem um gerador aqui no seu circuito, uma das etapas do circuito integrado, então ela é um gerador, e ela gera essa frequência. As alterações dessa frequência, conforme o capacitor que está ligado aqui, fazem com que ele dê a leitura. Por isso que na escala, ele tem então uma escala que indica se o capacitor está em se a resistência série, né, o ESR, é o que nós estamos falando. Não vamos considerar aqui capacitância. Capacitância nós vamos medir com capacímetro. Aqui nós vamos medir resistência série. Se há alteração na frequência que é injetada no componente, então ele responde.
Vamos tirar a prova disso? Agora vamos tirar as ponteiras daqui. Vamos usar a escala de frequência do nosso multímetro. Ok? E vamos medir a frequência aqui no gerador dele. Para isso, nós temos que medir direto no gerador. Olha lá, 107.2 kHz. Ok? Visível para vocês? 107.2 kHz. Beleza? Bom, dito isto, feito essa necessária explanação teórica, vamos para a prática agora. Vamos pegar algumas placas, vamos pegar alguns capacitores e vamos fazer alguns testes. Vamos testar alguns capacitores fora da placa e vamos testar alguns capacitores na placa. Se necessário, depois de fazer o teste e nós constatarmos que tem um capacitor alterado na placa, nós retiramos esse capacitor e tiramos a prova no capacímetro, tiramos a prova no multitestador chinesinho e tiramos a prova aqui no nosso multímetro digital. Vamos agora para a prova prática. Vamos começar por capacitores fora da placa. Depois a gente avança para a placa. Vamos lá. Tem aqui um capacitor 22 micro por 400 volts. Vamos começar com ele aqui. Primeiro a gente zera. Ok, fundo de escala. Certo? Ele indica aqui para mim que está ligado. E aqui ele indica curto. Vamos lá. 22 micro por 400 volts. Aqui ele tem as escalas do aparelho. A escala de 22 micro, então, vai ficar nessa segunda, que é de 10 a 99. Ok? Está lá. Está indicando bom. Olha lá. Beleza? 22 micro por 400 volts. Vamos ver no capacímetro agora. Escala de 200 micro. Positivo. Negativo. 22 micro, certinho. Vamos no testador chinesinho, para termos certeza. Vou colocar ele direto aqui, para evitar interferências. Opa, esqueci de um detalhe importante. Eu não falei para vocês antes, mas é muito importante ressaltar isso. Sempre que você trabalhar com capacitores eletrolíticos, tem que descarregar eles para fazer o teste. Senão você danifica os equipamentos de teste, os instrumentos, né? Então descarregamos e vamos para o testador chinesinho. Ok? – 22,27 micro. E o seu ESR 2%. Vamos ver quanto pode ser, 2 ohms, perdão, ESR 2 ohms. Vamos ver quanto pode ser pela tabela. O nosso capacitor é 22 micro por 400 volts. 22 micro por 400 volts. O limite de resistência ESR desse capacitor é 2,4 ohms. Então ele está com 2 ohms. Perfeito. O teste indicou certo. Beleza. Vamos agora para um capacitor que eu sei que está com problema. E aqui vem uma dica interessante que os técnicos mais antigos já sabem isso há muito tempo. Sempre que um capacitor estiver estufado, né? Aqui, ó, pessoal, os amigos da eletrônica lá do Nordeste ou do Norte dizem bochudo, né? Ele tá bochudo. Ele não para de pé aqui, né? Ó, ele fica caindo. Então, a gente já sabe que esse capacitor está com defeito. Mas, vamos lá. Vamos submeter ele ao teste do mesmo jeito. Vamos lá. Ó. Não indica nada. Eu vou até, para ter certeza, ó. Beleza, tá indo no fundo da escala. Escala ajustada. Certo. Olha aqui. Nada. Vamos testar no capacímetro. 220 micro, escala de 2000. Olha lá, está morto. Dá para dizer que esse capacitor ou está aberto ou está com a capacitância muito alterada. Vamos abaixando para ver aqui. Olha só, esse capacitor está marcando 10 nano, um capacitor de 220 micro.
Beleza? Então, tiramos a dúvida. Esse está fora. Vamos para a placa? Essa é a parte talvez mais interessante desse equipamento. Imagina que você está na manutenção de bancada, que é o meu caso. Essa é a placa da nossa TV Philips, né? Aquela que eu encontrei na lama. Aquela placa que tomou banho de chuveiro 2 vezes. 2 vezes eu tive que dar banho nela com mangueira, com água corrente, né? Bom, se você não viu o vídeo, convido a assistir aí na playlist. Então vamos lá. Essa placa, que passou pelas péssimas condições com que ela já passou. Aqui ela já passou por 2 banhos. Vamos lá então, vamos escolher alguns capacitores aqui. O que eu poderia pensar? Há um pensamento corrente dos restauradores, né? E do pessoal que faz manutenção de equipamentos antigos, que os capacitores antigos têm que ser todos substituídos. Será? Será que eu tenho que pegar todos esses capacitores e substituir? Esse aparelho pode me ajudar a tomar essa decisão. Olha que é bastante coisa aqui. O investimento não seria muito grande, mas seria muito trabalhoso. Vamos fazer alguns testes então? Vou escolher um capacitor aqui. Vamos lá. 47 micro por 385 volts. Vamos olhar já na tabela? 47 micro por 385 volts. Mais ou menos 40 volts. 1.1 ohms. Depois nós podemos tirar a teima aqui. Vamos lá aqui então. Vamos testar esse capacitor com o nosso capacímetro aqui, com o nosso testador de ESR, né? Não vamos fazer confusão. Isso não é um capacímetro. Isso é um testador de resistência série dos capacitores. Então vamos lá, vamos testar esse capacitor aqui. 47 micro por 385 volts. Vamos lá. Olha lá, qual que é a escala? A escala de 10 a 99. Ali, ó. Essa escala aqui. Ó. 47 micro por 385 volts, indicando ESR normal. Viram que foi lá no fim da escala, no verde? Vamos tirar esse capacitor e tirar a teima? Vamos ter certeza do que nós estamos fazendo? Ok. Capacitor fora da placa. Está aqui ele. O mesmo capacitor. Precaução, eu sei que ele não está carregado, mas o hábito é muito importante. O hábito de descarregar capacitores. Vamos medir ele fora da placa. O ESR está ok. Porém, visivelmente dá para ver que ele está um pouco estufado. Olha aqui. Pessoal, dica importante. Esse aparelho não resume todos os nossos problemas, ele não resolve todos os nossos problemas de bancada. Ele nos ajuda a identificar um capacitor que está na placa com a resistência série alterada. Vamos ver agora? Vamos ver no capacímetro? 47 micro. Escala de 200. Vamos lá. Positivo, negativo. 47 micro para 50 está dentro da tolerância. Não estaria alterado até esse momento. Agora nós vamos tirar a teima com o multitestador, que nos mostra o ESR na tela, né? O módulo do ESR. Aqui a gente não tem o módulo. Aqui o testador nos indica se o capacitor está dentro da escala. Essa escala aqui, ela está dimensionada dentro do testador. Então aqui o capacitor nos indica isso. Esse capacitor, 47 micro por 385 volts, ele pode ter no máximo 1.1 ohms de ESR. Vamos ver aqui então. Importante, descarrego de novo. Porque a gente já viu, descobrimos juntos isso, que o nosso capacímetro injeta tensão aqui. Se ele injeta tensão, carregou o capacitor. Mesmo que com pouca carga, com módulo muito baixo, mas carregou. Então vamos lá agora, no nosso testadorzinho, nosso multitestador chinesinho. Vamos ver o que ele vai dar aqui. – 49,59 micro. Ok? O capacitor não tem fuga. E o seu ESR é 0,28 ohms. Certo?
chegamos à conclusão que esse capacitor, pelos parâmetros de teste, está bom. Podemos deixar ele na placa. A gente está vendo aqui que ele está um pouco estufado, mas ele está bom. Talvez relacionado à sua marca, né? Que é o que a gente sempre fala. Por precaução, se ele for um capacitor importante, um capacitor de filtro de fonte, ou qualquer função importante na nossa placa, eu trocaria ele, por causa desse sinal aqui de que ele está estufado. Mas ele está bom. Vamos para um próximo? Vamos pegar um aqui que esteja alterado. Esse talvez vai ser o nosso teste mais importante. Vamos pegar aqui um 47 micro. Aqui. 47 micro por 10 volts. Ok? Vamos lá. Escala, a mesma escala. De 10 a 99 micro é essa escala aqui. Primeira, segunda. Segunda escala. Vamos lá? Testando esse aqui. 47 micro, então, por 10 volts. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha lá. ESR alterado. Viram que o ponteiro parou no vermelho? É visível para vocês? 47 micro por 10 volts, ESR alterado. Vamos tirar esse capacitor? Ok. Capacitor fora da placa. E vamos aqui. Vamos começar pelo capacímetro. Vamos ver qual é a capacitância que esse capacitor tem. 47 micro, escala de 200. Se ele é 47 micro por 10 volts, o ESR dele, depois nós vamos aferir, no máximo 4,2 ohms. Vamos lá, vamos ver a capacitância. Olha aí, pessoal. O capacitor é 47 micro. 18,9. Capacitor com defeito. Capacitância alterada, já confirmamos. Vamos ver se o ESR medido pelo nosso medidor está correto? Vamos agora com o chinesinho. De novo, a força do hábito. É o hábito que faz acontecer isso aqui. Se você acostumar com isso em bancada, você não vai danificar os seus instrumentos. Vamos lá. Negativo. Aqui não tem lado, né? 47 micro por 10 volts, a gente já viu que o ESR, pela tabela, 4,2 ohms. Vamos ver aqui. 47 micro, 18,53. Esse capacitor está com uma fuga enorme, que não é o nosso assunto aqui, mas está ali. E o seu ESR, 11 ohms. Ok? Qual é o máximo do ESR? 4,2, né? Aqui, 47 micro por 10 volts, 4,2. Está com 11 ohms de ESR. Beleza? Pessoal, eu poderia ficar aqui com vocês indefinidamente fazendo esses testes. Nós temos muitos capacitores, é uma placa antiga, uma placa boa de fazer esses testes, mas nós já chegamos à conclusão e já comprovamos que um aparelhinho barato, muito barato de se fabricar, muito barato. Eu gastei pouco dinheiro, mesmo tendo comprado o kit e a placa pronta do vendedor, ele foi muito barato. Muito mais barato, inclusive, do que comprar qualquer testador direto da China. Então, se eu tenho a oportunidade de ter um instrumento como esse em bancada, por que eu vou ficar sofrendo, tirando o capacitor de placa, né? Às vezes até considerando capacitores que eu meço com capacímetro e chego à conclusão que está bom e não está bom, porque está com essa resistência séria alterada. Não tem por que fazer isso, certo? Bom, para finalizar esse vídeo, tem alguns detalhes que eu não falei, eu não pretendia falar tudo sobre capacitores. Por exemplo, lá quando eu disse que os fatores que alteram a capacitância de um capacitor é a sua tensão de trabalho, é a sua temperatura, eu esqueci de falar que a frequência de trabalho também altera, ao longo da curva do tempo, ela altera a capacitância de um capacitor e as suas características.
Mas uma coisa importante para terminar esse vídeo agora, esse aparelho é encontrado facilmente para vender na internet, montado, desse jeito que está aqui. Vocês notaram, ou se não notaram, eu vou mostrar, que eu deliberadamente ocultei todas as informações do vendedor. Eu coloquei uma fitinha aqui em cima onde tinha a marca e os contatos do vendedor. Por que eu fiz isso? Eu fui mal intencionado? Não. A minha intenção é mostrar para vocês e provar por esse vídeo de que esse aparelho é muito interessante na bancada, muito útil, mas eu não quero direcionar para ninguém. Porém, como a minha intenção não é direcionar para um vendedor, a minha intenção não é que vocês vão lá na internet e busquem o aparelho pelo nome ou no Mercado Livre e comprem direto, a minha intenção é valorizar o trabalho técnico daqueles colegas técnicos em eletrônica que estão dedicando seu tempo para montar esses aparelhos e oferecer aos outros colegas que ainda não conhecem. Conseguiram entender? Não quero direcionar para ninguém, porém, eu conheço, por exemplo, o vendedor que me vendeu esse kit, ele me enviou esses adesivos, me enviou a placa, me enviou os componentes e eu montei o aparelho. Eu poderia ter comprado o aparelho montado dele, mas por que eu não fiz isso? Porque eu queria analisar a engenharia desse aparelho. Inclusive, ele me enviou o esquema original desse aparelho. E eu fiz uma análise técnica em cima desse aparelho. Analisei todas as partes do circuito, analisei o circuito integrado e eu queria entender a lógica de funcionamento desse aparelho para chegar a um nível de confiança suficiente e transmitir isso para vocês. Principalmente aqueles inscritos do canal e aqueles que vão assistir esse vídeo no futuro e vão confiar nesse aparelho e vão confiar naquilo que nós estamos falando aqui. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, espalhe essa notícia para os amigos técnicos, para os amigos hobbyistas, para os amigos reparadores. Espalhe, mostre o Museu da Eletrônica, ajude a preservar a eletrônica clássica, né? E ajude principalmente a preservar essa profissão tão importante que é a profissão de eletrônica em bancada. Beleza? Muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo.